A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Nesta manhã, neste domingo, venho aqui a gravar mais um vídeo para o canal a respeito de uma polêmica que surgiu de um vídeo que gravei falando sobre as incoerências do irmão Salvador Bueno, e recebi críticas sobre esse assunto. Então, irmãos, nós vamos abordar este assunto com mais propriedade, que ele, inclusive, abordou no culto, que o crente pode cair da graça, pode perder a salvação. Esta é uma abordagem da linha de pensamento arminianos, que eu fui e posso falar dela porque pertencia a ela há um bom tempo. E nas abordagens dessa linha, eles abordam a obra da salvação muito rasa, neste assunto. Porque esse assunto nós encontramos lá em Apocalipse, capítulo 17, 8 e 13 e 8, que diz que os que vão à perdição são aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, os que estão escritos no livro da vida é os que vão entrar no céu. Então, não tenha melhor dúvida de que o nome possa ser riscado do livro da vida. Isso é uma incoerência, incongruência bíblica. Então, um dos textos que eles abordam desta suposta perda da salvação é Hebreus, capítulo 6, do 4 ao 8. Vamos ler aqui, do 4 ao 8. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a ignominia, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, produz erva útil para aqueles quem também é cultivada, recebe a benção da parte de Deus. Mas se produz espinho e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Então, eles abordam esse texto que aqui fala, segundo eles, da perda da salvação. Só que aqui, irmãos, nós não encontramos a causa instrumental da salvação, que é a fé. Agora, ser iluminação, irmão, ela tem dois tipos de iluminação. Tem a iluminação intelectual e tem a iluminação orgânica.
né? Essa daqui pode ser uma iluminação intelectual, de conhecer a Deus, de conhecer a Cristo, numa esfera de um conhecimento intelectual. Mas aqui não está se referindo na esfera do conhecimento orgânico do coração. Porque quando nós lemos lá Mateus 12:31, que é este mesmo assunto, aqui é apostasia, que fala-se de apostasia. Lá em Mateus também, da blasfêmia dos fariseus, também lá o pecado lá é apostasia, que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Veja que eles blasfemaram do Espírito Santo sem nunca ter seguido a Cristo. E o castigo para eles foi castigo eterno também, porque eles tinham um conhecimento de quem era Cristo, mas nunca um conhecimento orgânico da salvação. Agora, segundo a Escritura, é impossível que um crente salvo cometa o pecado de apostasia. Por quê, irmão? Porque quando a pessoa é salvo, é reproduzido nele a natureza divina de Cristo. É reproduzido do seu coração. Então, automaticamente, o seu coração, a sua vida, além de ser reproduzida na pessoa, a natureza de Cristo, é dado para ele o Espírito Santo como capacitação espiritual de servir a Deus, de viver debaixo da nova vida da graça em Cristo Jesus. Então, é impossível a pessoa apostatar da fé. Mas vamos ler a segunda parte, porque o escritor anônimo aos Hebreus, aqui ele expôs do 4 ao 8, né, fala aqueles que uma vez foram iluminados. Aqueles está se repetindo ao passado. Né? Agora vamos ver o outro grupo que ele vai falar. Esse grupo aqui está embutido a obra da salvação, que diz assim: as coisas melhores e pertencentes à salvação. Ó. Quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falemos desta maneira. Porque Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com os santos, que serviste e ainda servis ao santo. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, herdai as promessas. Vale lembrar que essa tradução aqui é a tradução NAA, da João Ferreira de Almeida. É a nova tradução. Eles fizeram aqui umas atualizações, né? Dessa João Ferreira de Almeida. Ficou maravilhosamente, muito bem traduzida. A Bíblia Sagrada, edição, a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. É a nova versão. Ficou muito bem traduzida. Então, no 9
aqui que ele vai falar da salvação, dos salvos. Do 4 até o 8 não fala da salvação. Agora, do 9, ele vai falar dos que verdadeiramente foram salvos. Que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Isso daqui, ele está falando especificamente do salvo. Então, do 4 ao 8 não se refere aos que foram salvos. Mas agora vamos ver outro texto que eles gostam muito de mostrar. É Hebreus 10, 26 ao 31. Vamos ver aqui. Hebreus, do 10, do 26 ao 31. Por gentileza, abra sua Bíblia aí. Vamos ler junto. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo de fogo, vingador, preste a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, de quanto será julgado e será considerado digno aquele que calcou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com que foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que diz: a mim pertence a vingança, e outra vez o Senhor julgará o seu povo. Irmão, aqui não está falando, aqui é uma advertência. É uma advertência daqueles que calcam os filhos de Deus. Por quê? Por que o escritor anônimo coloca esse texto? Porque ele não sabe quem é os salvos, quem é os eleitos. Então ele aqui apenas emite uma advertência. Olha aqui, ó. Porque se vivermos deliberadamente em pecado depois de termos recebido o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, se vivermos, quer dizer, o que ele está dando aqui é um conselho de uma advertência daqueles que desembocarem por este caminho. Então, o que ele está falando aqui? Ele está falando aqui daqueles que receberam conhecimento, igual eu estava falando. O conhecimento da verdade, da doutrina de Cristo, e entrar por esse caminho, então será merecedor do castigo, porque causou o Filho de Deus. Né? Por que ele fala aqui? Porque ele não sabe quem são os salvos, os eleitos. Então aqui é apenas uma advertência. Se vivermos deliberadamente em pecado. Agora, irmão, nós temos que entender uma parte. Quando nós pegamos esse texto de Hebreus 6 a 4 e a 8, e o texto de 9 a 12, vamos fazer uma análise aqui e vamos colocar, primeiramente, o texto de 6, verso 4 a 8, dentro da parábola do bom semeador. Nós vamos colocar essa parte
nos 3 tipos de semente. Na semente que caiu ao pé do caminho, na semente que caiu entre espinho e na semente que caiu entre pedregais. A semente que caiu nos pés do caminho, veio as aves do céu e comeram. Que a semente é a palavra. As aves que comeram, o diabo que arrebatou a palavra do coração. A semente que caiu entre espinho é aqueles que ouvem a palavra, mas por causa da sedução da riqueza, dos prazeres deste mundo, não frutifica e a semente morre. A semente que caiu entre pedregais, a semente foi lançada porque não tinha raiz profunda, veio o sol e ela murchou e morreu. Aí as 3 partes da semente. Agora vamos colocar Hebreus capítulo 6, do verso 9 ao 11, que fala dos salvos, que fala verdadeiramente dos salvos. Essa daqui nós vamos colocar entre a outra parte da semente, que caiu na boa terra. Uma deu 30 frutos, outra deu 60 e outra deu 100. Vejamos bem que essa parte de 6 de Hebreus, do capítulo 6, do 9 ao 11, fala dos que frutificaram, dos que deram fruto, dos que perseveraram. Então esses apareceram fruto. Então nós colocando dentro de Mateus 13, dos que deu fruto, então encaixa perfeitamente. Por quê, irmão? Porque verdadeiramente os salvos, primeiramente, são aqueles que frutificam, né? São aqueles que frutificam. Em segundo lugar, são aqueles que são transformados. Em terceiro lugar, são aqueles que vivem uma vida com Cristo no caminho da santificação. Então, essas 3 primeiras sementes que caíram ao pé do caminho, irmão, ao pé do caminho, entre espinho e entre pedregais, são aqueles que receberam uma fé parcial, não uma fé genuína. Por que fé parcial? Porque ela não consumou com fruto. Então não houve salvação. Aparentemente, irmãos, estavam dentro da igreja, falavam em língua, aparentemente tinha temor de Deus, estavam nos cultos todo dia, mas aí recaíram daquela fé aparentemente salvadora, que não era, que se desgarraram e foram embora. Por quê? Foi uma fé parcial. Agora, da semente que caiu em boa terra, um produziu 30, um 60 e outro 100, esses são chamados de fé genuína, de fé orgânica. Então, levando nesse debate que envolve aí o irmão Salvador, que eu não quis. O nosso assunto aqui é teológico, não se trata de envolver pessoa, é apenas para dar um esclarecimento para a nossa Irmandade, que eu tenho quase 700 inscritos aqui, dá esse esclarecimento que não existe perda de salvação para aqueles que são salvos em Cristo Jesus, dos que foram produzidos na sua natureza, a natureza divina de Cristo, né? Então, é essa a minha abordagem nesse dia de hoje para
enfatizar, trazer em cena, irmão, este assunto, que o nosso assunto não é com o irmão Salvador Bueno, o assunto é sobre o que foi falado no culto do Brás e que não encaixa com o que a Escritura Sagrada diz sobre a obra da salvação. Fale lembrar, irmão, que a Escritura, nós não podemos pegar um texto e pôr ele como doutrina. Não. Um texto se interpreta pelo contexto. Um texto difícil, nós interpretamos ele através de um texto mais fácil, que lança luz àquele texto mais difícil para nós entender. Então, a própria Escritura interpreta a Escritura. É isso que aprendemos na interpretação bíblica. Então, quando lemos um conjunto de textos, de toda a Bíblia, e aí nós vemos que é impossível os salvos, que verdadeiramente foi salvo, perder a salvação, cair da graça. Primeiramente porque ele recebe a natureza divina e depois recebe o Espírito Santo para capacitar ele, para ele andar debaixo da nova vida, da graça. Então é impossível. E na Bíblia não tem escrito que aqueles que nasceu de novo morrem de novo. E o próprio Senhor Jesus diz: dou-vos a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arranca da minha mão e da mão do meu Pai. Meu Pai, que mais deu, é maior do que todos. Então, não há nenhuma possibilidade para a perda de salvação. Esse argumento arminiano é um argumento muito frágil, irmão. Muito frágil. Para eles, a pessoa perde salvação. Deu risco o nome do livro da vida. Converte de novo. É escrito de novo. Perde de novo. Cai, depois é colocado na graça. Cai, depois é colocado na graça. Então é uma doutrina que não se fundamenta na verdadeira doutrina da salvação. Outra coisa, eles defendem a salvação pela presciência. Então ele diz assim, que Deus olhou no corredor da humanidade e viu os que iam ser salvos. Então não é salvação pela graça, é pelo mérito, porque se ele olhou e viu, então ele viu alguma coisa boa. Alguma coisa boa. Por isso ele foi salvo. Então, se ele viu alguma coisa boa, então é porque ele viu nele, antes de ele ser salvo, uma boa obra, Então, é salvação por obra, já não é por graça. E aparentemente, na concepção deles, ele só fala que Deus morreu por todo, se aqueles lá responderem a obra da salvação. Então, se não responder, é porque Deus morreu. Então, é significando que Deus não morreu por ninguém. Quer dizer, ele enfatiza mais a responsabilidade humana do que a soberania divina. Então, é por isso que eles falam da perda da salvação. Quer dizer que a salvação está segura no homem, não é em Cristo. Então, creio que ficou muito bem explicado. Que com Deus, a paz de Deus com todos.